Pega aqui comigo. Jonatas chama o seu escudeiro. O rei está lá debaixo da romeira com 600 soldados, sem saber o que fazer, desanimado, perdido, os caras sentados lá. Ó céus, ó vida miserável, nós agora vamos se arrebentar, perdemos mesmo. Então lá, e Jonatas está ali, ele teve um sonho. Ele pega o escudeiro dele e fala: filho, vem comigo. Nós vamos ir para esse desfiladeiro, nós vamos ir contra os filisteus, porque Deus é poderoso para entregar os filisteus em nossas mãos, e Ele há de nos ajudar, sendo nós poucos ou muitos. O sonho que Deus planta no nosso coração não precisa de muito, só precisa de fé. Não precisa ser tão habilidoso, só precisa estar na obediência. É só se colocar na obediência que Deus eleva o teu nível. Deus eleva o teu nível. Não, mas eu vou competir com grandes, com homens maiores, com currículos melhores. Se essa porta é de Deus, se essa porta é do Senhor, está alinhada com o propósito dEle, Deus tira o teu currículo, põe em cima, tira a tua proposta e põe em cima, e Ele faz valer os planos que Ele tem para a nossa vida. Amém? Eles vão lá, então vamos lá, escudeiro, vamos. Aí aqui começa algo. De um lado tinha uma rocha e do outro outra rocha. Entre ambas um desfiladeiro, um penhasco. Do lado de cá a rocha Bozés, que significa pedra brilhante. Era uma rocha, uma penha muito forte, muito rígida, lisa e brilhante. Quando o sol estava estralando, em determinado horário do dia, aquilo brilhava de longe. Por isso o nome dessa pedra era Bozés. Aí tinha que descer Bozés, atravessar um pequeno vale e subir Sené. A rocha de Sené era coberta de espinhos, de arranha-gatos, de coisas que arranhavam. Sabe aquele mato bruto, aquela coisa que arranha, que pega. E eles estão ali para chegar até onde queriam. Jonas fala com o escudeiro: nós vamos fazer um trato com o Senhor aqui. Nós vamos chegar lá no vale e olhar para cima, lá no topo da rocha de Sené. E se aqueles caras zombar de nós, nós vamos para cima. Se eles ficar quietinhos, nós vamos recuar. Nós vamos saber que o Senhor não está nesse negócio. Então eles descem da rocha que brilha, eles descem da rocha Bozés, e eles vão subir a rocha Sené, a espinhosa. E quando eles param lá embaixo e olham, os filisteus que faziam guarda no topo da rocha olharam e começaram a zombar deles. Ah lá, os cachorros saíram da toca. Foi essa a palavra que ele usou. Os cachorrinhos saíram da toca, ah lá, o que estão fazendo aí? E os cachorrinhos saíram da toca. Ah lá os cachorros, porque é assim que muita gente tem visto as nossas vidas diante do fracasso. É assim que muitas vezes as pessoas têm assistido a nossa vida, e ao invés de estender a mão, não falam muitas vezes com palavras, mas as atitudes estão dizendo: olha lá os cachorrinhos rodeando de novo. É tudo um povo arrebentado, não dá certo em nada, já vai ele tentar fazer outra coisa. Mas ali Jonatas viu um sinal de Deus, e ele começou a subir aquela rocha. Primeiro ponto que eu quero pensar com você aqui, é que para nós transformarmos sonhos em realidade, nós precisamos abandonar a pedra que brilha, sair da zona de conforto, sair da zona de comodismo, arregaçar as mangas. Não existe nada que Deus vai nos dar que não exija de nós esforço para conquistar. Deus não dá as coisas para a gente de mão beijada, Ele nos ensina a fazer. Ele coloca diante de nós situações para que a gente cresça, aprenda e vença. Deus gosta de ver os seus filhos conquistando. Deus não cria de uma forma errada e nem mima os seus filhos. Os filhos de Deus têm que crescer valente, aprendendo, arranhado, muitas vezes nos espinhos da pedra Soné, mas chegando lá no topo, vão vibrar com aquilo que Deus tem para eles. Querido, deixa eu te falar, nós precisamos muitas vezes deixar a zona de conforto de lado. Nós estamos sentados na pedra que brilha. Tem gente que fica sentado na pedra brilhante orando: Deus, abençoa minha vida, Senhor, olha como está. Oh Deus, o meu casamento. E ora até bastante. Eu acho que tem alguns irmãos que até enchem a paciência de Deus, irmãos. Se fosse eu no lugar de Deus, eu ia ficar com as paciências cheias. Fala: Senhor, o que é isso de novo? Sai dessa pedra, se mexe. Se levanta dessa zona de conforto, faz alguma coisa, meu filho.
Deus não vai trabalhar, pega isso aqui, esse princípio. Deus não vai mover os céus enquanto você não se mover na terra. Pegou ou não? Enquanto você não der o primeiro passo, Deus não move. Quando você der o primeiro passo, Deus põe o chão debaixo. Mas enquanto você não mover, Deus também não move. Enquanto você não for, Deus também não vai. Porque Deus não trabalha para nós, Ele trabalha conosco. É diferente, Ele te chama para uma parceria. E aí Jonatas desce aquela pedra e começa a subir, e daqui a pouco nós chegamos nesse ponto. Mas pega aqui o contexto. Jonatas estava no meio de um povo desacreditado. Os 600 soldados que sobravam, eles estavam desencorajados. Eles estavam parados. Se fosse falar com eles e lutar, a conversa dele, não, é melhor não ir não, que nós vamos morrer. Se fosse falar com eles de avançar, de projetos, sonhar com eles, eles iam dizer, não vale a pena. Nós já perdemos um monte de homens, sobrou esses 600, eu tenho família para cuidar, um monte de coisa. E aqueles homens estavam contaminados pelo desânimo, pela desesperança, pela falta de coragem, pela frustração, vinda e originada do cenário que eles assistiram da derrota dos seus colegas no campo de batalha. É assim que muitas vezes a gente se encontra. Desacreditado, desesperançoso, e o contágio das pessoas em nós é forte demais. As pessoas que nós convivemos, as pessoas que nós andamos, o nosso meio, o nosso mundo, a sociedade, a televisão, ela exerce, a mídia exerce, queira você ou não. Pode você falar que sabe filtrar ou não, um pouquinho ou mais, dependendo de cada um. Isso tudo exerce influência sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender uma coisa, que a influência negativa tem um poder muito mais agressivo de nos influenciar do que a influência positiva. Quer ver o exemplo? Quem é que manda no grupo, de todos os grupos do WhatsApp, quando fica sabendo que o irmão querido arrumou um emprego e está se dando bem? Você já viu? Você já viu todos os grupos? O irmão lá arrumou um emprego, está se dando bem, estou feliz por ele. Um ou outro. Você já viu em todos os grupos? Mas deixa alguém morrer. Deixa alguém ser preso. Deixa alguém bater na mulher e descobrir. Até foto, filmagem, vai para as redes sociais, bomba na hora. E nós temos isso diante de nós, cenário negativo de influência. A negatividade da influência nos bombardeia. E ei, olha aqui para mim, nós temos a tendência de nos contaminar com essa influência e paralisar a nossa vida e não conseguir avançar. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos influencia. Fechar os nossos ouvidos para aqueles que são negativos. Não é porque não está dando certo com 10 que está do teu lado que não vai dar com você. Não é porque um quebrou que você vai quebrar. Não, Deus tem mais para você. Deus te trouxe, colocou nesse culto, não foi à toa. Você está ouvindo a minha voz, mas por trás dela o Espírito Santo de Deus está falando com você. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Estamos aqui fazendo uma oratória para vocês. Estamos aqui palestrando para vocês. Eu estou aqui na condição de ser um profeta, um instrumento de Deus para a sua vida e para a minha, inclusive. Porque é assim que eu me condiciono para estar no altar. Então Deus está dizendo, ei, para de olhar ao redor, para de ficar fechado dentro dessa negatividade, que isso paralisa você. Deixa eu te contar uma experiência real, que 2 cientistas fizeram com alguns macacos. Presta bem atenção nisso. 2 cientistas resolveram fazer, isso é real, experiência com 5 macacos, com alguns macacos. Pegaram os chimpanzés, que é uma das espécies mais inteligentes de macaco, colocaram eles dentro de uma jaula. Dentro dessa jaula colocaram uma escada e no topo dessa escada cachos de banana. Soltaram lá os 5 chimpanzés. Um olhou para a escada e falou, uau, quantas bananas. Subiu a escada e pegou a banana. Enquanto ele estava pegando a banana, o cientista pegava aqueles jatos grandes de água forte, com bastante pressão de água fria, e jogavam naqueles 4 macacos que ficavam embaixo. Eles se machucavam, eles se arrastavam, e aqueles macacos ficavam furiosos. Passou um tempo, colocaram de novo o cacho de banana. Um outro macaco foi subir lá para pegar o cacho. Enquanto ele está pegando as bananas, os cientistas jogam água fria de novo nos outros 4 que estão ali. Isso se repetiu por 5 ou 6 vezes. Aí o que aconteceu? Algo interessante.
quando um macaco foi subir, depois da sexta vez, de tomar banho de água fria, quando aquele macaco foi subir para pegar, os outros 4 tiraram ele de lá, bateram, agrediram no macaco e quase mataram. O outro ficou tentado, tentou a mesma coisa, foi subir na escada, pegaram, os 4 macacos pegaram aquele outro chimpanzé e bateram que quase mataram. E nenhum deles tinham tomado mais banho de água fria. Então os cientistas resolveram fazer a segunda parte do experimento. Tiraram um macaco e colocaram um outro. Substituíram um macaco que já teve a experiência da água e colocaram um macaco novo num ambiente totalmente novo para ele, não sabia o que estava acontecendo. Aquele macaco novo olhou para os cachos de banana no topo da escada e resolveu subir para pegar. Os outros 4 macacos trouxeram ele para baixo e arrebentaram ele. Ele tentou de novo, trouxeram para baixo e arrebentaram ele, até que ele desistiu. Mas nenhuma água foi jogada até aqui. Então substituíram o segundo macaco da velha experiência e colocaram um macaco novo, sem nenhuma experiência. Esse macaco, segundo macaco novo, subiu na escada e aqueles macacos que estavam lá pegaram ele e arrebentaram ele. Até que a substituição foi completa, e agora o que tinha dentro da jaula eram 5 macacos que nunca tinham tomado banho de água fria, nunca tinham recebido jato de água fria. E colocaram as bananas lá, mas ninguém subia para pegar as bananas, porque se alguém ameaçasse, eles iam bater, iam arrebentar. A conclusão do cientista foi o seguinte: se pudesse perguntar para aqueles macacos, por que vocês fazem assim? Não deixa ninguém subir, eles talvez responderiam: não sei, é que as coisas aqui sempre foram assim. Então a gente se acostumou com isso. Olha a influência, o poder da influência. Quando uma pessoa está com o coração contaminado, quando uma pessoa está com o coração ferido, quando uma pessoa está com o coração frustrado e arrebentado, ela tem a tendência de nos influenciar negativamente, de uma forma que a gente não consegue enxergar a verdade e nem consegue sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Precisamos tomar cuidado com as pessoas que exercem influência sobre as nossas vidas. Quem é que nós ouvimos? Quem é que nós lemos? Quem é que nós assistimos? A quem estamos dando ouvido? Isso define muito se nós venceremos os sonhos que Deus tem para nós ou não. Querido, sem medo de errar e até com pesar, eu quero dizer, existem muitas pessoas com fé em Deus, que amam Jesus com todo o seu coração, mas que não conseguem romper na vida, porque estão olhando ao redor e o que vê são apenas macacos repetindo coisas, fazendo coisas, e elas acreditam que é assim que tem que fazer. Deus está nos chamando, deixa eu usar o linguajar do Legacy Jovem aqui agora. Deus está nos chamando para começar a viver uma vida com Deus, pensando fora da caixa, saindo daquele quadradinho. Deus tem mais para você. Você não pode ficar vivendo a sua vida inteira naquele quadradinho. Deus quer fazer você avançar, Deus quer virar uma chave no seu cérebro, na sua mente, no seu espírito, para te fazer ver coisas grandes. Não é errado sonhar grande, não é pecado sonhar com coisas abençoadas, prósperas na vida, não. Pecado é a gente ficar condicionado como aqueles 5 macacos, influenciado por outros, um influenciando o outro, e não vivendo aquilo que Deus tem para nós. Escuta o que eu vou te falar. Pecado não é só roubar, matar e destruir. A palavra pecado do grego significa hamartia, que significa errar o alvo, a direção. Quando nós estamos errando a direção, não estamos indo na direção do propósito de Deus, de certo modo, nós estamos pecando contra Deus. Muitas vezes a gente não rouba, não mata, não destrói, não xinga, somos honestos, mas não estamos vivendo a direção que Deus tem para nós. Isso de certo modo está indo contra o propósito de Deus, e isso deixa Deus triste. E o que Deus quer é ver você crescendo. Deus se alegra com o teu crescimento. Deus se alegra em ver você crescer. Deus se alegra quando vê você se movimentar para fazer coisas grandes. Deus se alegra quando você começa a sonhar grande, quando você abre seu notebook, quando você abre as coisas na mesa e começa a pegar a Bíblia e ler e falar: Deus, eu vou ser um conquistador, vou voar alto, eu vou crescer. O Senhor me chamou para ser maior nessa terra, e sem um pingo de vaidade dizer: eu sou teu filho e o melhor dessa terra está preparado para mim e para minha família. Se você crê nisso, meu irmão, recebe essa palavra nessa noite, toma posse dela. Pessoas são bem-sucedidas, são pessoas que sonham